Palavras homógrafas, quando o acento muda tudo. Doido ou doído? Camelo ou camelô? Olá, tudo bem? Este episódio vou falar sobre a importância dos acentos em português. Seja bem-vindo! Eu sou a professora Juliana e nós, você e eu, somos o podcast Falar Português Brasileiro. O podcast é publicado toda semana. A transcrição com as atividades interativas é conteúdo exclusivo para os apoiadores pelo Patreon. Sendo um apoiador pelo Patreon, você também poderá participar do Clube de Leitura e Conversação. Os encontros acontecem 2 vezes por mês, às 5 horas da tarde, horário de São Paulo. É uma oportunidade para você ter contato com outras pessoas com o mesmo objetivo que o seu e ainda contato comigo e as minhas orientações para você desenvolver a sua oralidade. O link está aqui na descrição do episódio. Pelo Instagram, eu fiz uma enquete para receber sugestões de temas para os episódios. Este episódio atende a sugestão de um seguidor que respondeu à enquete. E, na minha opinião, para que a sua comunicação em língua portuguesa seja efetiva, é preciso conhecer as diferenças entre os acentos em português. Estou falando do sinal gráfico que vai junto com algumas palavras. Não estou falando dos diferentes sotaques brasileiros. Muitas vezes as pessoas confundem acento com sotaque. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Devemos nos atentar aos cognatos e aos falsos cognatos para não nos confundirmos. Os acentos são sinais gráficos associados às vogais para marcar exceções nas regras de acentuação. Os acentos são agudo, utilizado para marcar a vogal tônica aberta numa palavra, por exemplo, avó. O acento circunflexo, utilizado para marcar a vogal tônica fechada, por exemplo, avô. O acento grave, utilizado para marcar as vogais subtônicas abertas, resultante da contração entre palavras. Por exemplo, a contração de a, artigo, com a preposição a. Temos o til, que é uma marca para a nasalidade e não necessariamente um acento. Por exemplo, manhã. Os acentos agudo e o circunflexo são os mais usuais. Para as crianças, ensinamos que é a agulha da vovó para o acento agudo e o chapéu do vovô para o acento circunflexo. Nesse ponto, entramos no conceito de palavra homógrafa, que significa igual escrito, ou seja, palavras que possuem a mesma escrita, mas com significados e pronúncia diferentes. Farei a leitura de um texto cujo autor é desconhecido, mas que todo professor de português recebe pelas redes sociais pelo menos uma vez por ano. O site com a referência do texto consta no e-book. O acento faz a diferença. Um poeta escreveu: entre doidos e doídos, prefiro não acentuar. Às vezes, não acentuar parece mesmo a solução.
Eu, por exemplo, prefiro a carne ao carnê, assim como, obviamente, prefiro o coco ou cocô. No entanto, nem sempre a ausência do acento é favorável. Pense no cágado, por exemplo, o ser vivo mais afetado quando alguém pensa que o acento é mera decoração. E há outros casos, claro. Eu não me medico, eu vou ao médico. Quem baba não é a babá. Você precisa ir à secretaria falar com a secretária. Será que a romã é de Roma? E você? Prefere ser uma pessoa vívida ou uma pessoa vivida? Seus pais vêm do mesmo país? Seria maio um mês mais apropriado para colocar um maiô? Quem sabe mais entre a sábia e o sabiá? O que tem a pele do Pelé? O que há de comum entre o camelo e o camelô? O que será que a fábrica fabrica? E tudo que se musica vira música. Será melhor lidar com as adversidades da conjunção mas ou com as más pessoas? Será que tudo que eu valido se torna válido? Melhor doidos que doídos? Entre o amém e o amém, que tal os dois? Na dúvida, com um pouquinho de contexto, garanto que o público entenda aquilo que publico. E paro por aqui, pois esta lista já está longa. Todas as explicações do vocabulário utilizado nesse texto, mais os exercícios interativos, serão exclusivos para o Patreon. Tenha exclusividade agora. Acesse o link disponível aqui na descrição ou na minha página falarportuguesbrasileiro.com. Você pode apoiar com um café para mim ou 5, 10 ou $20. Cada valor tem o seu benefício. E nos vemos lá no Patreon ou na semana que vem. Tchau, tchau!